Olá, está começando aqui pela TVM o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E ocorreu nesta quinta-feira, dia 14, no Salão Nobre da Prefeitura, o ato de posse das turmas de 2024 do projeto Agente Mirim e também a abertura do programa Defesa Civil na Escola. Neste ano, o projeto Agente Mirim, que completa 10 anos, beneficiará as escolas Almirante Tamandaré, Henrique Alford e ainda a escola Adolfo Konder. Além das práticas de orientações que ajudam em situações de risco, os estudantes também recebem cartilhas e, ao fim dos encontros, o certificado de turma parceira da Defesa Civil e também uma placa de selo de escola amiga da Defesa Civil. As comissões legislativas permanentes estiveram reunidas nesta terça-feira. Veja como foi a reunião. 14 projetos entraram em votação na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Parte deles foi encaminhada para parecer jurídico da Casa. Entre os aprovados estão o do vereador Adriano Pereira, que sugere que seja obrigatória a identificação e rastreamento dos veículos pertencentes à frota da administração pública direta e indireta do município. E também o projeto de autoria do Executivo, que autoriza o SAMAI a arrecadar doações nas faturas dos usuários de seus serviços, destinadas ao custeio de políticas públicas. Hoje, essa doação já é feita, porém com um valor mínimo estipulado. O projeto do Executivo busca alterar essas cláusulas para permitir que sejam doados outros valores. Os projetos aprovados na CCJ também tiveram parecer favorável na Comissão de Finanças e seguem para as demais comissões da Câmara de Vereadores. Os clientes do estacionamento rotativo precisam ficar atentos para as mudanças na emissão dos comprovantes da tarifa pós a utilização da área azul a partir desta segunda-feira, dia 18. Isso porque, ao realizarem o pagamento em pontos de vendas fixos ou nos totens distribuídos em diversos pontos da cidade, os comprovantes de pagamento serão emitidos apenas em uma versão digital no aplicativo, eliminando de vez a versão em papel. Vereadores mirins de Blumenau realizaram esta semana a primeira sessão ordinária desta legislatura. Acompanhe. Logo no início da primeira sessão ordinária do ano, utilizando a tribuna livre, o gerente da assessoria da Juventude de Blumenau, Enzo Vieira, falou dos trabalhos realizados na pasta e colocou a diretoria à disposição da Câmara Mirim. Na nossa gerência, a gente teve algumas conquistas que foram, como eu posso dizer, que foram assim muito boas, não só para a cidade, mas para o estado, e fez com que a gente fosse até Brasília para mostrar o que a gente fez aqui em Blumenau. Então, a gente, por exemplo, ano passado, aprovamos o Plano Municipal da Juventude, que é o plano que vai nortear as políticas que a gente tem na cidade para a juventude. A gente tem um Conselho Municipal da Juventude atuante, que vocês podem sempre vir participar. Inclusive, a gente vai ter eleições, que o edital vai sair essa semana. A gente teve um aumento de 106% na procura do programa ID Jovem, que é um programa do governo federal. A gente também, ano passado, fez a ARME, aqui na Rua das Palmeiras, que é um grupo de artistas relacionados à música eletrônica aqui de Blumenau. Então, a gente pegou todos esses artistas e fez eles exporem o trabalho deles de forma gratuita aqui para os jovens. A gente valorizou o rap, o hip-hop, o trap, todos esses grupos musicais que muitas vezes são invisíveis para a população. A gente colocou eles dentro do sistema da juventude da nossa cidade. Logo depois, os parlamentares mirins utilizaram a tribuna. A vereadora Juliane Trindade falou sobre os malefícios da poluição causada pelo ser humano. Que é super importante cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso país, cuidar de tudo que a gente pode cuidar. Por causa que a poluição é algo que acontece desde sempre. Acho que a poluição está envolvida assim desde sempre realmente. E eu acho muito importante cuidar, por causa que isso faz um mal enorme, tanto para a gente, como para o mundo, como para os animais. Então, o que eu quis passar foi para as pessoas poderem cuidar com o que elas fazem, com o lixo que elas jogam e com as coisas que elas jogam no mundo em si, para poder cuidar da poluição. O hábito da leitura foi o tema escolhido pelo vereador mirim Joseph Mertens.
Primeiramente, eu escolhi esse tema, né, porque eu estava parando para pensar. Ano passado eu fiz um texto sobre isso na escola e eu me interessei muito. Era um trabalho que a gente tinha que fazer. Eu me interessei muito porque eu vi a quantidade de benefícios que a gente tem ao ler um livro, ao simplesmente ler 10, 15 páginas por dia, são muitos benefícios. E também eu me assustei com a quantidade de horas que, por exemplo, o Brasil passa na internet, né? De acordo com os estudos que eu passei no meu discurso, a gente passa cerca de 9 horas por dia. E a gente passa 16 horas acordado e 9 horas a gente passa na internet. Então é algo gravíssimo que a gente tem na sociedade que a gente tem que tratar, né? O vereador mirim Paulo Bueno solicitou gratuidade do transporte quando os estudantes participam de competições representando o educandário. Eu pedi para que a prefeitura disponibilizasse um transporte gratuito para que a gente pudesse ir aos campeonatos e outras modalidades extracurriculares da escola. Porque às vezes a gente tem que ficar correndo atrás de vender rifas e pastéis e outras coisas para conseguir acumular o dinheiro para que a gente possa ir nessas modalidades. E isso acaba gerando uma preocupação para os professores e para os alunos que têm que ficar correndo atrás disso. A vereadora mirim, Eduarda da Silva, solicitou a disponibilização da matéria de educação financeira nas escolas públicas. Eu acho que impacta bastante a economia e principalmente os estudantes que agora começam a trabalhar sobre jovem aprendiz. Então eu acho a relevância do como guardar o seu salário, a quantia para o seu futuro e por isso me impactou e me direcionou ao discurso de hoje. Nas votações, os vereadores mirins analisaram e aprovaram 7 requerimentos. A próxima sessão ordinária da Câmara Mirim ocorrerá na segunda-feira, dia 25 de março, a partir das 15 horas, no plenário, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. E nesta terça-feira ocorreu mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Veja como foi. A sessão teve a aprovação de algumas redações finais de projetos, mas o que gerou bastante debate entre os parlamentares foram 2 requerimentos. Um do vereador Adriano Pereira, que questiona o executivo a respeito do terreno para a construção de uma nova unidade de saúde no bairro Tribés, que tem uma parte pública e outra que pertence aos veteranos do Exército. E o outro é uma solicitação da vereadora Silmara Miguel para a realização de uma audiência pública em que se possa discutir as questões sobre a educação domiciliar, chamada de homeschooling. Existem média de 70 mil alunos que fazem, 70 mil crianças que fazem na modalidade educação domiciliar no nosso país. Agora, o nosso pedido é para que tenhamos uma audiência pública nessa casa que possa discutir o assunto. Nós não queremos pessoas apenas favoráveis aqui, nós queremos pessoas contrárias e favoráveis, os 3 poderes se posicionando, principalmente o judiciário, que é o que barra em muitas cidades a questão do homeschooling. Agora sim, houve muita discussão aqui porque teve vereadores que são contrários ao homeschooling, claro, tem vereador de esquerda que foi contrário ao homeschooling, que a gente sabe que é uma pauta que eles repudiam, né? Porque quando o aluno está em casa, não tem como doutrinar esse aluno, né? O que eu gostaria de pontuar com vocês é que o requerimento ele foi pedindo para que a discussão venha para casa, porque essa casa é uma casa democrática. Exclusivamente por causa disso. Agora sim, houve muita polêmica porque disseram que o lugar de aluno é na escola, porque a Constituição, o ECA diz isso. Não, o ECA diz que toda criança tem direito à educação, ela não está falando da modalidade escolar. Eu não sou contra a escola, os meus filhos estudam na escola, meus filhos estudam em escolas, eles não são homeschoolers. Porém, o que nós precisamos colocar aqui é: poxa, a esquerda defende tanto grupos minoritários. Homeschooling é um grupo minoritário no nosso país. Por que não eles? Outros assuntos também entraram em pauta de forma calorosa, como a paralisação do transporte coletivo urbano de Blumenau na manhã desta terça-feira, sem aviso prévio à população. A população de Blumenau e os trabalhadores foram deixados na mão. O sindicato da esquerda, que diz defender o trabalhador, é o que mais faz o trabalhador sofrer, porque hoje os trabalhadores tiveram que pagar Uber R$60 para ir trabalhar, fora para voltar agora final do dia, vai ter que custear mais de R$100 para ir e voltar ao trabalho. Então espero que os órgãos competentes da nossa sociedade organizada de Blumenau tomem as devidas providências por esse absurdo que aconteceu na nossa cidade. Não podemos mais ficar à mercê dessas instituições
que fazem um mal para a população. Estamos cobrando também o órgão agir, que a gente vê quando ela faz uma mobilização, ela faz uma mobilização em favor da Blue Mob e não em favor da população de Blumenau. Bem como o município de Blumenau deixou a desejar e fica alterando o contrato, tirando responsabilidades da Blue Mob, trazendo para si, só que essa conta quem paga é o usuário, é a população de Blumenau. Falando sobre a paralisação do transporte coletivo, eu considero essa greve ilegal e imoral, até porque o regramento do programa de greves, que está disponível no Código Civil, determina que qualquer paralisação desse sentido deve garantir no mínimo 30% de oferta do transporte coletivo e 72 horas de antecedência para que a população consiga se organizar para essa eventual paralisação. Então, meu entendimento é que a Prefeitura precisa penalizar severamente o sindicato, eles precisam sentir no bolso o que fazem do ponto de vista da ilegalidade na nossa cidade, e ao mesmo tempo eu trouxe no meu pronunciamento algumas falas a respeito do ritmo que é empenhado nas obras da cidade. A gente vê 70 ordens de serviço sendo programadas para os próximos meses, porém a grande maioria das obras que a gente vê por todos os bairros da cidade ou estão em ritmo muito lento ou a gente nem vê operários trabalhando. Então a gente precisa ter muito mais sensatez e entender que Blumenau precisa sim de obras, mas que elas caminhem a passos razoáveis de andamento. Agora vamos ao breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana e na última quinta-feira, dia 14, ocorreu uma ação em conscientização ao cuidado renal na Praça Unifique, no centro de Blumenau. A ação ocorreu das 9 às 17 horas e foi uma realização da Renal Vida com o Laboratório Santa Isabel. No local foram aferidas a pressão nas pessoas e ainda orientações de prevenção à doença renal foi repassada a todos que estiveram. O evento ocorreu em alusão ao Dia Mundial do Rim. E a semana começou com uma audiência pública realizada aqui no plenário da Câmara para debater o imbróglio que vem se arrastando nos últimos anos em relação ao complexo do SESI. Veja a matéria. A audiência pública atendeu ao requerimento do vereador Ailton de Souza, o Ito, com a aprovação dos demais parlamentares que também participaram do debate para discutir o destino do Centro Esportivo Bernardo Werner, o SESI. Também estiveram presentes diretores e representantes de entidades, como o vice-presidente da Fiesc Regional do Vale do Itajaí, além das torcidas dos times Metropolitano e Blumenau Esporte Clube, o BEC. Embora a audiência não consiga determinar uma ação efetiva, o objetivo foi não deixar morrer esse assunto que é tão importante para a cidade. O vereador que propôs a audiência lembra que toda aquela grandiosa estrutura pode servir não só ao esporte, mas a tantas outras atividades e a setores da prefeitura, o que pode gerar economia aos cofres públicos. Nós estamos focando o estádio do SESI para que os dois clubes, o BEC e o Metropolitano, possam utilizar o espaço. Mas também, na contrapartida, o SESI ele tem umas dependências enormes ali. Ali pode ser implantado algumas secretarias ali dentro do município de Blumenau, que hoje pagam aluguel. E quando as pessoas vão nas redes sociais, que hoje eu acompanhei um senhor dizendo que ia ser um cabide de emprego, um elefante branco, tem que ter a seguinte visão. Ali pode abrigar algumas secretarias do município de Blumenau, hoje até tem uma creche lá abrigada, que vão poder sair do aluguel e com esse recurso que o município paga aluguel, ele poderia investir ali para fazer as manutenções e manter a estrutura do SESI, que não é só o futebol. Futebol é a nossa praça, tem que ter sim, eu acho que se avaliar pelos clubes catarinenses na Série A, do Brasileiro, da Copa do Brasil, o investimento a gente sabe que vai ser
ser a longo prazo, mas hoje a aquisição do SESI, ou seja, com a permuta, lá na possibilidade com o Oeste, que houve um comentário do governador, ou a compra do SESI, eu vejo que com o tempo o próprio município vai poder fazer os investimentos e o empresariado vai poder investir também ali. Por que não? Porque não na frente uma permuta para que alugue salas comerciais dentro do SESI, que seja um Atlético Paranaense, que hoje tem um shopping dentro do Atlético Paranaense. O valor orçado para a compra do SESI é de 30 milhões de reais, mais cerca de 20 milhões de reais para a reforma. A audiência também é uma forma de pressionar o governo estadual e deputados estaduais pela derrubada do veto do governador ou buscar recursos com Jorginho Melo. Nós temos interesse do SESI, claro que sim. Só que assim, o governo tem que dar parte dele. Então, nós compramos o SESI, mas o governo não pagou. Então, a Fiesc, na realidade, que é a CMI, que hoje o SESI pertence à CMI, Confederação Nacional das Indústrias. E isso é um avanço muito grande, é muito demorado, não vai ser assim para essa temporada. Só que assim, para nós é muito interessante o SESI, mas a pergunta é, quem vai pagar o SESI? O que Blumenau quer, o que ela arrecada, ela tem direito. Isso aí, nós estamos falando de 30 bilhões. Isso é um fio do cabelo para o governo do Estado. Olha bem quantos votos o governo do Estado ganhou, que tanto no governo atual como no anterior. Tá? Então, assim, para Blumenau isso é muito importante. Só que assim, é metódico, é demorado e não vai dar para essa temporada. O vice-presidente da Fiesc para a Regional do Vale do Itajaí definiu a situação como uma zona cinzenta, que a estrutura pertence à Confederação Nacional da Indústria e é administrado pela Fiesc. Ele ressaltou que a negociação está entre a Prefeitura e o Governo do Estado e que a Federação e a CNI são os primeiros interessados na solução desta situação. Está na mão do governador, que tomar a decisão de cumprir o que o governo do Estado, na época do ex-governador Moisés, fez o acordo com a Prefeitura de Blumenau para repassar os 30 milhões para a compra. Então, enquanto isso não acontece, nós estamos numa zona cinzenta. O complexo do SESI não é nem da federação hoje mais e nem da prefeitura, é uma zona cinzenta. Então, juridicamente, tanto é que nenhum dos lados, nem a prefeitura, nem o SESI em si, fez algum contrato de promoção de venda de jogos da primavera, jogos estudantis, etc., porque é uma zona cinzenta, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Quer dizer, a gente não pode assumir um compromisso por alguma coisa que a gente não pode responder amanhã. É um negócio surreal, é surreal. Esta semana, no programa TVL Comunidade, nós entrevistamos o presidente do SESCOM de Blumenau e Vale Europeu, Ricardo Luiz Tomás. Ele falou a respeito da história da entidade, que completou 35 anos no mês passado, e ainda tratou sobre a reforma tributária e também do imposto de renda pessoa física. No próximo dia 15, sexta-feira, inicia a Maratona do Imposto de Renda, que esse ano vai até o dia 31 de maio. E a entidade, tradicionalmente, todos os anos, ela adere a um programa chamado Declare Certo, onde contadores se colocam à disposição da comunidade em geral para tirar as dúvidas e explicar um pouquinho mais sobre os impostos de renda. Esse ano vai ser realizado dia 25 de abril, nos dois shoppings da cidade, o Vale Auto Shopping e o Shopping Norte, e também nas nossas regionais aqui do Vale Europeu. As novidades do imposto de renda deste ano, tivemos após vários anos, desde 2015 não tinha atualização das tabelas, ano passado teve atualização que vai refletir na declaração deste ano. Então, quem vai ser obrigado a declarar o imposto de renda este ano? Quem recebeu o rendimento tributável, salário, aposentadoria, acima de R$ 30.340, ano passado era 28.500 e pouco, então esse ano vai ser obrigado a declarar. Quem tinha rendimento isento e não tributável, que é aquela caderneta de poupança, uma doação, uma herança de 40 mil, esse ano passou para 200 mil reais. E quem tem patrimônio acima de 300 mil até ano passado, esse ano passou para 800 mil. Com essas atualizações, a Receita espera que em torno de 4 milhões de contribuintes deixem de entregar a declaração, mas mesmo assim está previsto aí que 43 milhões de contribuintes façam a sua entrega e aqui em Santa Catarina em torno de 2 milhões e 200 tenha que entregar. Então é importante o contribuinte saber se ele está obrigado a declarar e procurar um profissional aí de sua confiança.
O TVL Comunidade você acompanha aqui na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento através das redes sociais da Câmara de Vereadores. E a Comissão Legislativa Temporária Especial de Acompanhamento do Processo de Municipalização do SESI se reuniu na manhã desta quinta-feira para eleger os cargos da comissão e dar início aos trabalhos do grupo neste ano. O vereador Ailton de Souza Uito, do PL, foi escolhido presidente da comissão. Hoje montamos a composição da mesa. Eu serei o presidente, o Alemão o vice-presidente. O vereador Maurício Gol será o relator, Ralph Bubix e João Beltrame serão os 2 membros. Agora, a gente fazer agora todo o encaminhamento para que a gente dê sequência a esse trabalho dessa comissão. E qual é o próximo passo? O que vocês pretendem fazer ao longo desses 90 dias? Bom, nós já tivemos semana que se passou uma audiência pública aqui na Casa Legislativa. Já em cima disso já fizemos um requerimento. Hoje a comissão também estará presente, eu estarei presente lá na FEISPORT, através do encaminhamento feito pelo BEC Metropolitano. Vamos juntos na FEISPORT tentar viabilizar ainda a possibilidade de o BEC Metropolitano jogarem ainda esse ano no SESI. Agora vamos a um breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Confira agora os destaques das reuniões das comissões desta quinta-feira. Nesta quinta-feira, as comissões de Educação, de Transportes e de Turismo emitiram parecer favorável a 4 matérias que seguem tramitando na Casa. Também foram definidos os horários que as comissões de quinta-feira vão se reunir, já que as sessões ordinárias passam a acontecer no período da manhã. Os encontros iniciam às 8 horas da manhã a partir do dia 21 de março. E a Justiça do Trabalho, em ação de tutela de urgência, movida pela Blumob, determinou medidas para garantir a continuidade dos serviços do transporte coletivo em Blumenau, depois da paralisação de um dia na terça-feira. A decisão proíbe greves sem aviso prévio de 72 horas no transporte coletivo, assegurando que pelo menos 70% dos trabalhadores permaneçam em atividade durante os horários de pico. Além disso, a decisão estabeleceu uma multa de R$50 mil por dia em caso de descumprimento de determinação de manutenção dos serviços, visando garantir o cumprimento da ordem judicial conforme estabelecido pela lei de greve. É obrigatória a comunicação prévia da paralisação aos empregadores e aos usuários dos serviços públicos, garantindo a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E no programa Fala Vereador, entrevistamos o parlamentar Adriano Pereira, do PT. Ele falou sobre o seu trabalho no Legislativo e ainda dos pedidos e reivindicações que está fazendo ao Executivo. Entre eles, a instalação de UPAs, unidades de pronto atendimento na cidade de Blumenau. Nós estamos defendendo a implantação das UPAs 24 horas aqui no município, a exemplo do que outras cidades e vários locais do nosso país já têm, né? Inclusive, podia citar o exemplo de Joinville, o exemplo de Rio do Sul, de vários municípios catarinenses, né? E Blumenau, a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, sofre, né, com essa questão de não ter esse atendimento 24 horas próximo das comunidades. Então, né, nós deveríamos ter no mínimo 3 UPAs 24 horas, uma na região do Grande Garcia, uma na região da Grande Velha e uma na região norte da cidade, podendo atender com pequenas cirurgias, exames, ultrassom, raio-x, várias situações que não tem, obviamente, hoje na rede, nos SFs, nos ambulatórios, e poderia ter à disposição 24 horas nas UPAs, né? E, obviamente, que isso desafogaria de forma radical, drástica, inclusive,
a superlotação dos nossos hospitais, dos prontos-socorros, principalmente o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, o Hospital Misericórdia. Então, não tenho dúvida que fará toda a diferença. Então, nós estamos realmente fazendo apelo à administração pública, ao prefeito, ao secretário de saúde, para que olhe com carinho para essa solicitação, para essa demanda, para essa necessidade, na verdade, porque é uma necessidade, e faça como outros municípios do nosso estado, da nossa região e por aí afora espalhados pelo Brasil já fizeram, pensando na melhoria do atendimento da saúde, pensando no que é prioridade, que é saúde, pensando no povo, na nossa gente, que seria realmente implantar as UPAs 24 horas. Não tenho dúvida, seria um grande avanço, um avanço significativo na melhoria do atendimento da saúde do nosso município. UPAs 24 horas em Blumenau é prioridade, é necessário, é fundamental e nós estamos cobrando. O programa Fala Vereador você acompanha aqui na grade de programação da sua TV Legislativa. Vamos ver agora os principais destaques que os parlamentares trouxeram para discussão na sessão ordinária desta quinta-feira. Os direitos das mulheres e um alerta a respeito dos casos de feminicídio foram destacados na Tribuna Livre nesta quinta-feira. Eu acho importante porque os casos de violência no município, até mesmo casos fatais, eles vêm aumentando, né? Não somente no município de Blumenau, infelizmente, mas é um caso que a gente vem vendo por todo o Brasil. Então, reforçar essa luta é sempre importante, porque se a gente não puder contar com o poder legislativo, com tudo aquilo que está em poder das mãos dele para a melhoria dessa situação, vamos contar com quem? De fato, são situações muito complicadas, é uma luta que ela precisa ser pensada todo dia, porque não são só mulheres, né? É como eu falei na tribuna, não é uma luta que se basta apenas ela, é toda a sociedade, são seus filhos, seus familiares, seus amigos, todos são atingidos. E o pronunciamento dos vereadores trouxe esse e também outros temas importantes. Nós destacamos hoje a presença aqui na Tribuna Livre, das mulheres, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, Também destacamos a obra importante que está acontecendo na comunidade da Rua Araranguá, que é a obra de macrodrenagem, que há muito tempo vinha sendo cobrada por essa comunidade, uma obra que é importantíssima, para resolver os problemas das fortes chuvas, nas enxurradas, nessa comunidade que sempre falamos na tribuna, aqui tão encostadinha do centro, mas muito tempo, muitas vezes tão esquecida ao mesmo tempo. Então essa obra é uma obra realmente que tem a fazer toda a diferença aí quando ocorrer as fortes chuvas e as enxurradas. É isso que a gente espera, até pelo tamanho, pela dimensão de toda a tubulação que está sendo implantada ali, enfim. Também estivemos fiscalizando o andamento das obras de pavimentação do Morro do Encano. Hoje, essa semana, na verdade, sendo implantado o asfalto, a camada asfáltica, ali no final da José Reuter, até a divisa de Indaial, então trazendo qualidade de vida para os moradores, a valorização dos imóveis, dando adeus à lama, às poeiras, ali é corredor de ônibus também, era bem complicado nas fortes chuvas, nas enxurradas também. Eu falei de duas agendas que eu fiz na comunidade, uma visitando o Clube de Mães da Fritzbruck, que são mulheres que fizeram, inclusive, através do trabalho delas, reformas na associação, e vieram contemplar, convidando eu, a vereadora Silmara, a vice-prefeita, para estar presente nessa reinauguração. Também fiz uma visita no CEI Alvin Kinesio, que é onde eu destinei parte da minha subvenção. Fui lá, através da diretora do convite, ver aonde foi aplicado o recurso. E também uma ênfase ao mês do Março Amarelo, que é na luta da endometriose. É uma doença que acomete as mulheres e muitas nem sabem que tem. Eu também tenho endometriose, por isso eu falo com propriedade e sei os desafios dessa doença. Além disso, 7 projetos foram aprovados durante a sessão ordinária. Um deles, de autoria do Executivo, entrou em regime urgentíssimo a pedido do líder do governo. A proposta autoriza o SAMAI a arrecadar doações na fatura dos usuários de seus serviços para custear políticas públicas. Ainda na sessão, o vereador Emanuel dos Santos Tuca apresentou um requerimento pedindo para incluir um projeto de sua autoria, que faz alterações na lei sobre o transporte coletivo de Blumenau. Mas o requerimento foi rejeitado e o projeto não entrou na pauta desta quinta-feira. Hoje a gente teve uma atuação importante aqui também, no voto contrário, a inclusão de um projeto aí que estava sendo colocado às pressas aqui para se discutir, e que afeta o transporte público, mas afeta também os trabalhadores, os motoristas, os cobradores do nosso município. E projetos dessa natureza precisam de uma ampla discussão.
numa audiência pública para discutir com as pessoas que serão afetadas por essa legislação, por qualquer alteração na legislação. Então, na defesa do transporte público de qualidade, nós estamos aqui, mas também na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães de família que ganham o seu pão também, sustentam as suas famílias com o trabalho que fazem de carregar a maior riqueza da nossa cidade, que é o povo e a nossa gente. Então, que bom que a gente conseguiu, com mais alguns vereadores que também entenderam, né, que não era possível ser votado um projeto dessa natureza sem antes discutir com todos os envolvidos. Para mais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia. E até o nosso próximo encontro. Até lá!